pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Renata, aqui do Norte da Carta, e hoje vamos ver as energias para o grande clássico entre Flamengo e Vasco. Antes de começar, gente, quero deixar bem claro, não sou vidente, o que eu faço aqui é uma leitura energética das possibilidades, né? Então eu posso errar? Posso, com toda certeza. Como aí já tive meus erros, né? E isso é normal aqui no oráculo. As cartas mostram tendências, né? Mas o jogo técnico, o que aconteceu lá no campo, é o que afirma aí o resultado. Então vamos ver as energias de hoje, né? Vamos ver quem vai ganhar aí, se é o Flamengo, se é o Vasco. Já falo para você se inscrever no canal se não é inscrito, deixar aquele seu super like, gratidão por você estar aqui, dê aí o seu comentário, fala aí do seu time, de onde você é, gosto de saber de onde você é. Então vamos lá, gente, eu vou tirar aqui as cartas, primeiro pro Flamengo, depois pro Vasco, tá? E também vou tirar com o baralho cigano para saber se vai ter um empate, né? Se tem essa tendência de empate. Então vamos lá, começando com o Flamengo aqui. Gratidão, tarô, que eu possa compreender o significado das cartas com muita verdade, com muita sabedoria. Que a bruxa que habita em mim se conecta com a bruxa que habita em você. Abençoado seja, abençoada seja. Santa Sara esteja presente, as deusas estejam presentes. Vamos lá. Flamengo irá ganhar o jogo hoje, daqui a pouquinho. Flamengo ganhará o jogo aqui. Vamos ver se Flamengo ganhará o jogo. Vamos lá. 5 cartas para o Flamengo. Primeira carta, Rainha de Copas. Segunda carta, 4 de ouros. Terceira carta, louco. Quarta carta, 9 de ouros. Fundo do deck, pendurado. Para o Flamengo. Vou tirar agora as cartas do Vasco, tá? Vamos lá. Tarô, o Vasco ganha o jogo de hoje? Vasco ganha o jogo de hoje? Hoje é dia 21. Vasco ganha o jogo de hoje? Vasco ganha o jogo de hoje. Primeira carta pro Vasco, temperança. Segunda carta, Cavaleiro de Paus. Terceira carta, Cavaleiro de Copas. Quarta carta, 8 de Copas. Fundo do deck, Rainha de Espadas. Então, primeira fileira, Flamengo. E segunda fileira aqui, Vasco. Vamos lá. Então, vamos lá, minha gente. Aqui, nós temos, né, para o Flamengo, as cartas Rainha de Copas, 4 de ouros, o louco, 9 de ouros, pendurado. Aqui.
O Flamengo, gente, entra com muito controle emocional aqui, rainha de copas, tá? Então é uma defesa bem fechada, quase retrancada aqui ou segurando demais o jogo, tá? Por quê? Eu falo de segurar, porque nós temos o 4 de ouros, tá? E nós temos também o louco aqui. Aqui, o louco, o 9 de ouros, né? O 9 de ouros que mostra ao elenco que ele é superior e sabe disso, né? Mas aqui tem um perigo com o louco, né? No meio, aqui indica uma falha de atenção ou pode ter um erro individual por excesso de confiança. Então, o famoso salto alto. Então, se a gente for ver no travamento, né? O pendurado aqui no final, aqui sugere que em algum momento o time vai ficar preso, suspenso, sem conseguir furar o bloqueio aí do adversário, jogando de uma forma lenta, né? Aqui. Já para o Vasco, tá? As cartas são a temperança, aqui, o cavaleiro de paus. Então, aqui a temperança, né? O cavaleiro de paus, cavaleiro de copas, 8 de copas, rainha de espadas. A temperança aqui, ó, o Vasco entra, gente, com uma proposta de jogo muito bem equilibrado, tá? Não, ele não vai se desesperar aqui, vai saber dosar o fôlego, esperar o momento certo. Então é um time que esfria, tá? Então o jogo, quando necessário aqui, esfria para neutralizar aqui o Flamengo, tá? A gente tem uma transição com o cavaleiro de paus, né? Então, assim que recupera a bola, a temperança vira a velocidade pura, né? Então, os cavaleiros aqui indica as transições para que o ataque aconteça, que pode ser rápido e perigoso, né? Mas a gente tem 8 de copas, né? O 8 de copas aqui, mesmo com a paciência da temperança, né? O 8 de copas aqui avisa, gente, que no segundo tempo o time pode perder essa organização por cansaço físico ou emocional. Então tem que tomar cuidado, porque aqui o cavaleiro de paus querendo fazer muita coisa que vai trazer esse cansaço aí, né? Mas o fechamento da rainha de espadas, né? Então, aqui termina o jogo com uma base de razão fria, de defesa sólida, possivelmente fazendo faltas táticas para segurar o resultado, tá? Então, gente, pro Vasco, abrimos com a temperança, que é muito forte, mostra um time que entra com um plano de jogo bem montado, sabendo equilibrar a defesa, o ataque, não vai ser aquele time desorganizado. Eles vão saber sofrer e esperar, tá? Então, quando tiver a bola e os cavaleiros de paus e copas, mostra aí um contra-ataque muito veloz, né? Jogando aí com alma. O perigo é o 8 de copas, tá? Tem um perigo aqui que indica o cansaço, uma perda, né? Quando assim a gente joga a toalha, vamos dizer assim, que indica aqui um cansaço, uma perda de foco, como eu falei, na reta final. Mas aqui a rainha de espadas entra para cortar o jogo e garantir a segurança na defensiva com rigidez, tá? Então, eu vou pedir aqui
para vocês repararem, né, que temos a temperança aqui no Vasco, que é o equilíbrio, o pendurado aqui no Flamengo, que é a estagnação, né? Então, essas duas cartas juntas aqui, pode gritar um empate aqui, tá? Pode gritar um empate até por conta desse 8 de copas, né? Que aqui o Vasco, ele tá muito bom e ele dá as costas a alguma situação. Então, aqui o Flamengo não consegue aqui acelerar e o Vasco tá muito bem postado, né? Para equilibrar as ações. Então, vamos agora pro baralho cigano. Por quê? Porque, como eu falei, né? Aqui, o Flamengo, ele vem com a carta forte. Se não fosse o pendurado aqui no final, falaria que seria o Flamengo aqui. Mas o Vasco também tem essas cartas aqui que eu falei, o 8 de copas, mas que tem essa rainha de espadas. Então aqui pode ser o Vasco a ganhar também, como pode ser um empate, tá? O Flamengo, gente, para mim tem esse pendurado, que é a suspensão. Claro que o pendurado, ele, quando ele começa a olhar as coisas de um outro parâmetro, aí ele vai que vai, ele sai da zona de conforto dele aqui, né? Principalmente de algo que tava ali preso, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos tirar aqui com o baralho cigano. Eu vou perguntar se existe a possibilidade de empatar esse jogo. Pode empatar esse jogo? Vamos lá. Pode empatar esse jogo entre Flamengo e Vasco? Vamos aqui tirar. Chicote, livro, caixão, lírios. E esse lírios aqui me corresponde a rainha de espadas também, né? Árvore, anel. Fundo do deck, sol. Então, vamos lá, minha gente. É o seguinte. Aqui, eu fiz assim. Claro que eu fiz a pergunta geral, essas cartas, se tem a possibilidade de empate. Mas eu coloquei como se fosse 3 cartas para o Flamengo e 3 cartas para o Vasco. E é o seguinte, né? Se a gente for ver aqui, para o Flamengo, chicote, mais livro e mais caixão. Então, gente, essa é uma combinação de interrupção. O chicote aqui é o conflito, tá? O chicote é o conflito aqui. E o livro é o segredo, tá? O livro, ele é o segredo ou algo que não se revela. E o caixão aqui é o fim. Tem um caixão aqui para o Flamengo, tá? Então, no futebol, aqui, isso indica que o ataque do Flamengo pode ser aniquilado ou que o time vai sofrer algum bloqueio total. Então, a energia aqui de gol para o Flamengo está muito mais baixa aqui do que quase nula, né? Já para o Vasco, né, que vem com a carta do Lírios, da árvore aqui, mais o anel, mais o anel aqui, aqui é uma combinação de estabilidade, de união. Então, o lírio traz a paz, que é como se fosse o rei de espadas, né? E alguém que domina a situação com frieza. E a árvore é a base sólida, é o anel, é o
pacto, é a parceria, tá? O Sol aqui, essa carta é a carta da vitória, da clara, da luz aqui do sucesso. Então, como ela tá no fundo do deck, as cartas do Vasco são muito positivas. Então, ela ilumina aí o lado Cruz Maltino aqui, tá? Então, pessoal, agora aqui com aqui, como eu falei, né? Eu perguntei sobre esse empate e as cartas aqui me mostram o seguinte: existe sim uma energia de equilíbrio, de paz pelos lírios, que pode levar o 0-0 ou 1-1, né? Então, se o Vasco aí decidir apenas se segurar, porém, sendo aqui bem honesta, né, com o que veio, a energia do Vasco tá muito mais viva, tá? Muito mais saudável que do Flamengo. Então, com o Sol aqui no fundo do deck, eu vejo uma vantagem clara para o Vasco. Se não for um empate aqui muito bem jogado, a tendência de vitória aqui para mim pende para o lado vascaiano, tá? Então, aqui por conta dessa estrutura da árvore do anel, tá? Então, como eu disse no início, não sou vidente, posso errar, o jogo técnico pode mudar tudo, tá? Aqui uma expulsão altera, a expulsão ela altera, né, as cartas na hora, mas energeticamente aqui o Flamengo entra hoje com peso, tá? Tem o caixão e o Vasco entra com essa base forte da árvore, tá? Então vamos acompanhar, ver essa paz aí dos lírios se mantém ou se o sol do Vasco aqui brilha mais forte, tá? É isso, gente. Então pode haver um empate, pode, mas aqui acredito que possa ser sim a vitória do Vasco, tá? Na minha tiragem. Bora lá, tá? Até o próximo vídeo, fala o seu comentário e tchau, tchau, um bom jogo para você.